Uma alegria poder participar da reunião, principalmente na data principal do ano, pelo menos que se refere ao calendário cristão, vamos dizer assim, pelo menos uma das mais importantes, que seria esse momento de máxima luz, que no dia 24 ocorre um fenômeno, vamos dizer assim, natural, que é o dia mais longo do ano, é quando o sol ele vence, vamos dizer assim, as sombras da noite. Então vem Jesus como essa representação daquele que venceu suas próprias sombras e se tornou um exemplo. E uma pergunta que às vezes a gente pode realizar em como vencer essas sombras, talvez seja começando pelo próprio dever. E aí a gente vai fazer uma leitura e depois breves comentários para dar continuidade à abordagem. Nas instruções dos Espíritos aparece uma lição chamada o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra no mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostareis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens, iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variável em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é um resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever em Deus, mais que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo, ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como filho, depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em que cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ele deve refletir as virtudes do Eterno que não aceitam esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Estava lendo e lembrando de uma das mais categóricas imperativos cristãos que fala assim: supostamente Jesus em algum momento fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a mim senão pela vontade do meu Pai. Essa vontade do meu Pai, se a gente analisa de maneira bem, vamos dizer assim, essencial,
Seria esse ponto em que a gente considera que todas as circunstâncias da nossa vida têm um sentido, têm um propósito. E esse propósito, na nossa forma de lidar com o dever, seria ter o máximo de boa vontade diante de tudo aquilo que nos cabe viver. Se Deus é amor, se Deus é bondade, inclusive envia seu próprio Filho, já que Deus é tão sublime, tão alto, tão difícil de imaginar, mais fácil de perceber é Jesus, que aqui veio como exemplo. Então, quando a gente sente que um mesmo ser sofreu as dores, as tentações, venceu o mal e, inclusive, serviu como exemplo para a humanidade, a gente, nas nossas próprias vivências, nas nossas próprias dores, dificuldades, deveríamos ter esse grau de fé e retidão para entender em que tudo há um propósito. Eu lembro de certa feita, acho que meu pai talvez vai lembrar, que era um sábado, e era sábado de Natal. Praticamente poucas pessoas, assim como está hoje, estavam em um centro espírita. E à época todo mundo estava muito emocionado, mas não sabia, ou pelo menos poucos sabiam o que estava acontecendo. E um ilustre exemplo de o que estava acontecendo, a médium comentou na época que todos os centros espíritas da região estavam fechados, porque as pessoas estavam fora das atividades. E naquele momento, vários espíritos, vários seres tiveram a oportunidade de trabalhar. E aqueles que estavam ali presentes sentiram a emoção como se tivessem sido tocados, recebendo flores, o ambiente todo purificado, porque tiveram a oportunidade de trabalhar. Então, eu penso que quando fala do dever, a vida é uma oportunidade de expressar esse dever. As nossas provas e dificuldades, esse desenvolvimento natural, que é o dever que cabe ao ser humano, ele se expressa em suas dores físicas, psicológicas, nas suas mazelas espirituais. É lá onde nasce o terreno fértil para a expressão desse desenvolvimento. As provas da vida, na família, como um todo, é lá onde o homem se burila e se expressa, rumo à felicidade inexorável que cabe a cada ser humano. E Jesus é o exemplo.